Muito boa tarde, viva novamente. Nós temos aqui uns minutos de atraso da Sra. Secretária de Estado, portanto eu vou trocar as voltas ao protocolo e vou já dar uma nota de encerramento para não perdermos este momento e acredito que chegará nos segundos e nos minutos que se seguem. Em termos de, digamos, a primeira nota que eu gostaria de vos dar é de que esperamos muito sinceramente que tenham dado este dia de trabalho como um bom investimento do vosso tempo, que tenham refletido, que tenham visto, ouvido questões, digamos, que estamos habituados à máscara, que até nos esquecemos, que tenham tirado partido deste dia e que tenham tirado um bom investimento deste vosso tempo. Permito-me realçar alguns insights durante o dia. A intervenção do professor Steve Evans ao início da manhã teve realmente insights muito interessantes sobre o futuro da indústria e as transformações que a indústria irá, digamos, sofrer nos próximos anos. E reparem que correu riscos enormes por ver coisas a 20 anos, a 30 anos, a 40 anos, mas mostra também o trabalho feito anteriormente, mostra que não têm andado muito longe do que está a acontecer e, portanto, eu acho que nos serve como um bom guia, pelo menos de longo prazo, sobre o que pode e como pode evoluir a indústria nos próximos anos. Depois o painel da manhã trouxe-nos variedíssimos exemplos de implementação e de empresas que já estão a implementar produtos, processos e modelos circulares digamos, o painel da tarde que nos trouxe vários exemplos de novos modelos de negócio que permitem ver de que realmente há formas diferentes de olhar aos negócios, há formas diferentes de organizar o nosso business model para que, digamos, os temas da economia circular, os temas da sustentabilidade, os temas da descarbonização sejam possíveis. O exemplo da Lipor achei muito interessante, o exemplo do problema do CO2, de que de repente o problema não é capturá-lo, é o que é que fazemos com ele, e depois de repente o nosso negócio já não é não sei o que, já é o que é que faço com o CO2 e, portanto, realmente os desafios são enormes em muitas das áreas e o desafio não é só tecnológico no sentido da tecnologia em si, é muito em particular do business model e do sistema total de cadeia de valor, como é que ela reage e como é que ela se organiza. Há minutos na sessão da Ellen vimos também algumas mensagens que me pareceram bastante relevantes. Aquele número que eu pelo menos não tinha ideia, não sei se vocês tinham, de que só 8,6% da economia mundial é que é considerada circular. E mais surpresa ainda para mim, pelo menos, foi que os países nórdicos não estão à frente, estão atrás, e que, portanto, mostra que, no fundo, os países ricos tendemos a falar de cima de um palanque que depois tem pouca realidade com o que se passa no resto do mundo. E, portanto, vemos os países nórdicos como um exemplo de circularidade, um exemplo de sociedades mais avançadas em alguns conceitos, e isso é verdade, mas depois também vemos que na prática, digamos, não é tão evidente nos números a diferença versus outros países menos desenvolvidos. Fica aqui a ideia que a Finlândia e a Holanda serão bons referenciais e serão best practice ou benchmarks que devemos olhar e deu-nos também um conjunto de exemplos sobre alterações do modelo de negócio de muitas empresas que digamos que uns mais conhecidos, outros menos. Para fechar, e antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ambiente, que já, entretanto, já está em sala, e como eu disse, eu atropelei aqui o protocolo e antecipei, mas achei que foi preferível de que perdemos o momento. Só, portanto, algumas notas finais que eu gostaria que vocês tomassem convosco como um giveaway, no sentido das principais mensagens. E eu retive aqui 4, 5 mensagens que me pareceram importantes durante o dia. Uma é que realmente o tema da economia circular é um percurso, é uma jornada e estamos todos no mesmo barco. E, portanto, não há aqui o barco do A e o barco do B, nem há aqui o caminho 1 e o caminho 2.
nem há solução para o país A e para o país B, nem para a indústria 1, nem para a indústria 2. É um barco grande, estamos todos neste barco e, portanto, ou vamos todos ao fundo juntos, ou vamos todos sobreviver juntos, ou vamos todos navegar juntos, e não há muitas formas de sairmos desse percurso em conjunto. Uma outra mensagem-chave é que realmente esta transformação está a acelerar a níveis muito mais rápidos do que o que se perspectivava há uns anos atrás. E, portanto, se houve uma fase em que fomos falando destas coisas, mas parecia que era uma coisa lá longínqua, está claramente evidente o grau de aceleração que tem acontecido nos últimos anos, e todos os números mostram que esta aceleração está para ficar. Fica também claro que a circularidade pode ser um catalisador de criação de valor. Vimos aqui variedíssimos exemplos durante o dia em que eu posso gerar valor de outra forma e que, portanto, posso usar também como catalisador de valor, também como oportunidade, também como mudança de business model e de forma de estar. Depois, está claro que talvez uma das principais barreiras e dificuldades é o tema da disrupção dos modelos de negócio. Nunca é fácil para nenhuma empresa sair do seu core business ou sair do seu modelo de negócio facilmente, porque é evidente, porque foi aquilo que fizeram durante 20, 30, 40, 50 anos e, portanto, tudo aquilo que vem a tirar-nos dessa rota é claramente um tema digamos, de enorme risco, visto como desconhecido, visto como de enorme dificuldade e, portanto, sair do core onde estamos, cada um de nós no seu negócio, é obviamente difícil e representa um risco elevado. Outra mensagem-chave destas 5 ou 6 é que a economia da partilha é já um bom passo na direção de uma economia mais circular. E, portanto, estamos a ver todos os dias na nossa vida mais exemplos de economia de partilha, seja nos automóveis, seja nas casas, seja nos hotéis, seja na roupa, seja no que for. E, portanto, tudo aquilo que formos evoluindo na economia de partilha, estaremos a trabalhar já, de uma forma ou de outra, digamos, a aproximar-nos de modelos mais equilibrados em que partilhamos recursos que até agora eram detidos só pelo A ou só pelo B e passam a ser partilhados por mais e usados por mais. E uma nota final, o tema da educação e do conhecimento. Claramente, como quase sempre que temos revoluções várias, a questão do domínio do conhecimento e a questão da educação desde o banco da escola são pontos fundamentais porque, lá está, de outra forma, não conseguimos criar uma cultura e uma dinâmica social que acompanhe. Muitas pedras e muitos pedregulhos no caminho, acho que durante o dia fomos vendo variedíssimos exemplos, que obviamente não nos devem desmotivar, mas devem-nos pôr alerta para as dificuldades, as questões do investimento e do capital, as questões da regulação, as questões de, digamos, cada caso ser um caso e cada tecnologia ser diferente da outra e cada indústria ser diferente da outra. Há coisas que são locais, há coisas que são globais, há aspectos que se resolvem num dado setor de uma dada forma, há aspectos que se resolvem noutro setor de uma outra dada forma e, portanto, não há aqui soluções únicas, nem há aqui soluções que resolvam o one size fits all, não existe aqui de todo e, portanto, esse é algo que nos deve chamar a atenção. E, finalmente, as dificuldades de standardizar. Nós fizemos anos e anos de standardização e normalização naquilo que é a economia, eu chamaria, ou as cadeias de abastecimento do sentido único, e andamos anos e anos a normalizar, a standardizar, a definir standards e, portanto, esse mesmo percurso vai ter que ser feito agora com materiais reciclados, materiais reutilizados, novos materiais que vão ser introduzidos na cadeia de outra forma, etc, etc. O sentido de urgência que vos falei ao início da manhã, eu acho que está evidente, estamos a correr contra o tempo, temos que ser bold, temos que ser visionários, temos que pôr targets ambiciosos e, portanto, antes de passar à Sra. Assado, mais uma vez o nosso muito obrigado, mais uma vez queremos continuar a desafiar a indústria e queremos continuar a ser desafiados pela indústria enquanto INEGI e continuaremos aqui para responder aos desafios e ajudar sempre que esteja na nossa medida, digamos, a fazer percursos que tornem a nossa economia, as nossas empresas, a nossa indústria mais sustentável, mais equilibrada e mais competitiva num futuro que será diferente. Estaremos também aqui, certamente, aproximadamente daqui a 2 anos,
numa nova InConference, ainda não temos tema para a próxima, tentando continuar a inspirar a inovação, a inspirar as empresas e a inspirar a indústria. Sem mais, passei então a palavra à Sra. Secretária de Estado, que agradeço que intervenha. Muito obrigado. Muito obrigada. Só um bocadinho aqui para... Muito bem, com a vossa licença. Boa tarde a todos. Obviamente que estendo os meus cumprimentos a todos os presentes, em especial ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do INEGI, o Dr. Alcibiades Paulo Guedes, pelo muito amável convite para estar aqui hoje convosco e ter o privilégio de encerrar esta conferência que é, como penso todos sabem, é dedicado a um tema que para mim para o qual eu sou particularmente sensível, digamos. Eu sei que tiveram provavelmente um dia, como o Dr. Alcibiades estava a referir, nas suas conclusões tiveram um dia se calhar um bocadinho particularmente denso, em troca de conhecimento, na discussão em torno daquilo que eu costumo designar o hardware da economia circular, desde as simbioses, os modelos de negócio, os processos, os produtos, as tecnologias. Eu sou, de facto, engenheira de base e eu acho que ainda trago comigo um bocadinho o pragmatismo da maneira como os engenheiros encaram os desafios, tentar dividir, como diz uma querida amiga, o elefante às fatias e tentar abordar os problemas de uma maneira racional e lógica, para que sejam de facto soluções o mais eficientes e o mais eficazes possível. E por isso eu acho que não é de admirar que o conceito de economia circular tenha por base ciências muito associadas à engenharia, à termodinâmica, ao design, e estão todos concatenados numa área a qual eu tive o privilégio de trabalhar, que se chama Ecologia Industrial. Mas eu acho que é importante, e o meu papel aqui também é um bocadinho de vos deixar, se calhar sair com mais perguntas do que respostas, é virar aqui um bocadinho a agulha e tentar fazer aquilo que se diz um bocadinho na gíria futebolística, que é uma entrada a pé juntos, e perguntar-vos, numa economia circular, qual é o significado que nós queremos dar à palavra economia. Economia. O que é que nós entendemos como economia numa economia circular? Nós, se formos à raiz da palavra, que é uma raiz grega, ele significa, muito sucintamente, a gestão da casa. Mas essa gestão da casa prende-se com um significado associado à distribuição justa de recursos para garantir o bem-estar de uma comunidade. Portanto, é uma lógica que pensa a longo prazo, não pensa no curto prazo, que considera quer os custos ou os benefícios para toda a comunidade e não apenas os custos e benefícios numa única transação para os intervenientes nessa transação. Procura uma criação equilibrada de riqueza para a comunidade, ou seja, uma economia do bastante, se é que assim podemos falar, em vez do impulso para uma acumulação limitada, o que se chama uma economia do mais. E nós temos que nos perguntar, será esta a visão que nós temos hoje de economia? Será este o conceito a que nós atribuímos a palavra, o papel da palavra economia? A economia circular e todos os princípios que a norteiam vão além de uma visão de pura engenharia. Eles tocam necessariamente naquilo que são hoje considerados os pilares da arquitetura social e económica e tentam, de facto, resgatar esse significado inicial da economia e trazê-lo para a atualidade. Mais do que determinar um quinhão justo para o país, para uma região ou para uma cidade, nós temos que trabalhar a criação de uma economia que seja regenerativa, logo à cabeça, por design, que devolva ao sistema do qual fazemos parte mais e com melhor qualidade do que aquilo que retira. Temos que reconhecer que somos apenas um momento
dentro do sistema natural e que temos responsabilidade de deixar um sistema em melhor estado do que aquele que estava quando nós o encontramos. Mas o que é que isso quer dizer realmente para a indústria nacional, neste caso? Primeiro, significa que a sustentabilidade, ou o conceito de sustentabilidade para uma empresa, para uma indústria, para uma região ou para um país, não se esgota na interseção entre economia, sociedade e ambiente. Porque, nesse contexto, nós temos que colocar a questão: podemos ser 20% sustentáveis e 80% insustentáveis ao mesmo tempo, simultaneamente? Porque falar de sustentabilidade como a sociedade e a economia fossem completamente independentes do sistema natural que a rodeia é uma tarefa impossível. Ambas dependem em exclusivo desse sistema e da sua saúde desse sistema e, portanto, para serem de facto sustentáveis. As economias podem abalar, podem colapsar, as sociedades podem se perder irremediavelmente em conflitos, mas o que é certo é que, desde que haja um sistema natural em condições para poder ser minimamente saudável nos seus critérios que o compõem, então é possível recomeçar e florescer outra vez e prosperar novamente. Segundo, a tecnologia e a inovação, que aqui falaram hoje, embora sendo componente essencial e determinante para este caminho que nós temos que fazer, não são condição suficiente para enfrentar os desafios que temos hoje. Se pensarmos, como eu vos falei há pouco, na tecnologia como sendo o hardware desta caminhada, e que precisa, obviamente, de uma reengenharia dessa tecnologia, então, para que o objetivo de sustentabilidade seja cumprido, nós também precisamos de reengenharia no software que trabalha esse hardware. Porque, ou seja, nomeadamente nos instrumentos de política pública, nomeadamente o próprio ADN empresarial, a própria cultura empresarial, a inovação organizacional, que também são temas importantes e que têm que ser discutidos. E, portanto, neste momento, nós estamos a apostar em tecnologias, de facto, avançadas, nós estamos a apostar em supercomputadores, se assim quiserem, mas para tratar vírus económicos e vírus ambientais, se assim quiserem pensar dessa forma, mas na verdade nós estamos a usar esses supercomputadores e essas tecnologias em cima de práticas e instrumentos de política pública que ainda funcionam como o Windows 95. E isso não é de todo aquilo que nós queremos para conseguirmos funcionar no futuro. Isso assim, desta forma, simplesmente não vai funcionar. A adoção dos princípios subjacentes a uma economia circular tem, de facto, um enorme potencial. Sobretudo, se olharmos hoje para o contexto que estamos a viver. Eu acho que se hoje abrirem qualquer página do jornal, está escarrapachada a crise de matérias-primas, nomeadamente nos metais. Embora estes constrangimentos, portanto, com o fornecimento de matérias-primas, com a escalada dos preços de energia, são, para já, sobretudo, conjeturais, natureza conjetural, a verdade é que, a frequência e a gravidade destas crises tende a piorar e não a melhorar, e 2, o sistema natural que temos hoje para permitir respostas assentes numa abordagem linear não é o mesmo sistema que nós tínhamos há 50 anos atrás. E, portanto, não podemos apresentar as mesmas soluções com roupagens diferentes. Não podemos falar de estas roupagens, transformá-las em roupagens de energia renovável, de digitalização, de eficiência, porque, como eu costumo dizer, nós podemos fazer mais com menos, certamente, mas o resultado será insustentável se continuarmos a produzir mais e mais, porque existe, de facto, algo que se chama o rebound effect. E, portanto, nós temos que saber juntar eficácia à eficiência. De acordo com como disse o Dr. Alcibiades, de facto, de acordo com o INEP, todos os anos mais de 100 mil milhões de toneladas de recursos entram na economia. Apenas 8,6% são de facto reciclados. Nós triplicámos a quantidade de recursos desde 1970, acima da taxa de crescimento da população.
podemos duplicar novamente esta extração até 2050, se o business as usual continuar, e, portanto, é óbvio para todos que um sistema a comportar-se desta forma não é sustentável, ponto. A redução, a reparação, a reutilização, a remanufatura, o design para zero desperdício, os transportes públicos, a mobilidade suave e descarbonizada de pessoas e mercadorias, a compostagem, tudo isto faz completo sentido, tudo isto é eficácia e é eficiência para qualquer pessoa. O prolongamento da vida útil dos produtos pode reduzir a extração de materiais, ajudando a tornar o consumo e a produção mais responsáveis. Objetivo 12 dos ODS. Reduzir os impactos no clima. Objetivo 13 dos ODS. Ao mesmo tempo que a mudança para padrões de reparação e manutenção mais intensivos em mão de obra oferece oportunidades de emprego produtivo. Objetivo 8 dos ODS. É claro o impacto transversal que a persecução de políticas de economia circular pode ter num país. Mas para este potencial seja realizado em pleno, nós precisamos de líderes na política, nas empresas, na indústria, nas autarquias, nas juntas de freguesia, nas associações, que estejam dispostos e disponíveis a aprender, a conhecer, a valorizar, a investir, a desenhar políticas públicas que apoiem esta visão sem ter receio de o fazer, para que haja definitivamente uma mudança radical de direção. Eu poderia dizer, obviamente, tudo aquilo que o Governo tem neste momento à sua disposição para esse caminho, obviamente falando do ponto de vista financeiro. Até 2030, a área governativa da economia tem um sistema de incentivos à inovação e inovação produtiva alinhada com a transição climática, o PRR nas agendas alianças verdes para a reindustrialização são 372 milhões de euros, na descarbonização da indústria, mais 700 milhões, na bioeconomia circular, são 150 milhões, já para não falar da Agenda 3 do Portugal 2030, que é totalmente dedicada à transição climática e sustentabilidade dos recursos. Obviamente que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática não é alheio a esta movida, portanto, para além de todo o apoio do Fundamental já desencadeou, vamos continuar a usar este mecanismo para ativar esta transição a diferentes níveis. Estamos a trabalhar com a Comissão Europeia em vários projetos no âmbito do Programa de Assistência Técnica Europeu, que abrangem diferentes aspectos da economia circular, desde a incorporação dos subprodutos, que estamos a concluir neste momento, e estamos a iniciar projetos que se vão focar na eficiência material nos têxteis, na construção, no mobiliário e em instrumentos fiscais na ótica dos recursos e da poluição. Importa referir ainda o desenvolvimento de um quarto projeto que incide sobre licenciamento ambiental e ação de inspeção mais eficaz, eficiente e responsável. Nós já fizemos também vários passos importantes no enquadramento legal. É conhecido o processo de simplificação de desclassificação de resíduos para subprodutos. As condições para que os subprodutos nacionais também passam a ser reconhecidos a nível europeu, como tal, e possam ser transacionados, aumento da taxa de utilização de materiais reciclados, a questão do desvio dos biorresíduos dos resíduos indiferenciados, a promoção da reutilização, que também é possível através da imposição de regras associadas à deposição de resíduos. A partir de determinada altura não será possível depositar resíduos em aterro que sejam recicláveis, incluindo biorresíduos, e isto também diz respeito aos resíduos não urbanos. Muitas vezes tendemos a ter o nosso foco nos resíduos urbanos, mas esquecemos que os resíduos não urbanos são a fatia de leão da produção de resíduos a nível nacional. E vão haver regras de proibição de deposição em aterro que vão mexer com os investimentos das empresas, e é impensável, no momento em que nós estamos, as empresas e a indústria não estarem alertas para esta realidade e não começarem desde já a investir nas tecnologias e nos processos que lhes permitem reduzir a sua exposição a este tipo de risco, digamos assim. Continuamos a trabalhar também, e já termino, na formação de técnicos em matéria de novas práticas de gestão de recursos. Tivemos o Pró-Águas, tivemos o Pró-Resíduos, queremos continuar. Estamos já a pensar no próximo ano e como queremos que as empresas e as organizações estejam preparadas para responder ao que se exige em matéria de objetivos de Pacto Ecológico Europeu e da taxonomia de financiamento sustentável. Estas são exigências reais, vão determinar os financiamentos a nível banqueiro, a nível de financiamento via banca,
E, portanto, é importante que as empresas estejam preparadas para poder responder a este nível de exigência que lhes incute. Por isso é que eu termino dizendo, este é o caminho, ele está traçado e a meta é muito clara. Nós desenhámos este modelo de desenvolvimento, desenhámos a maneira de operar e de funcionar este modelo, mas agora temos todas as ferramentas e capacidade para o redesenhar. Haja vontade e haja líderes disponíveis para o fazer. Não pensem naquilo que eu vos falei em termos de limites ou de escassez a nível de recursos ou de erosão dos critérios ambientais como uma limitação à vossa própria inovação e à capacidade de inovar dentro das empresas e fora delas também. Porque eu costumo utilizar esta metáfora. Um piano não tem mais de 88 teclas e não é por isso que nós temos apenas uma música para tocar. E é isso que vocês têm que pensar quando pensarem em economia circular. Muito obrigada.